A minha alma espera somente em Deus. Dele vem a minha salvação. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação é a minha defesa, e não serei grandemente abalado. Até quando maquinareis o mal contra o homem? Sereis mortos todos vós, serei como uma parede encurvada e uma sebe prestes a cair. Eles somente consultam como hão de derrubar da sua excelência. Deleitam-se em mentiras, com a boca bendizem, mas nas suas entranhas maldizem. Ó minha alma, espera somente em Deus, porque dele vem a minha esperança. Só Ele é a minha rocha e a minha salvação, a minha defesa, e não serei abalado. Em Deus está a minha salvação e a minha glória. A rocha da minha fortaleza e o meu refúgio estão em Deus. Confiai nele, ó povo. Em todos os tempos derramarei perante ele o vosso coração. Em todos os tempos derrama sobre ele o vosso coração. Deus é o nosso refúgio. Certamente que os homens de classe baixa são vaidade, e os homens de ordem elevada são mentira, pesados em balanças, eles juntos são mais leves do que a vaidade. Não confieis na opressão, nem vos ensoberbeçais na rapina. Se as vossas riquezas aumentam, não ponhais nelas o coração. Deus falou uma vez, 2 vezes, ouvi isto, que o poder pertence a Deus. A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Podeis assentar. Senhor Jesus, fala conosco, Senhor, nesta noite, em nome de Jesus. Aleluia. Salmista aqui, que é o Davi, ele declara neste salmo o quanto a sua alma dependia de Deus, mesmo na sua aflição, na sua angústia, na sua dor. Ele declara: eu dependo de Deus. Você já chegou à sua conclusão nesses tempos que estamos vivendo, que você depende de Deus? Para aí agora. Se você não parou, para agora. Com tudo que está acontecendo, você já declarou a Deus que você depende somente dEle, seja no seu levantar, seja no seu deitar, você depende somente dEle. Davi, ele é uma referência para mim e para você, e para todos hoje, que Deus está procurando Davis no mundo, que seja adoradores, que seja servos temente a Deus, mesmo com todos os seus defeitos. Davi era um adorador. Tens Davi neste mundo ainda, mesmo tortuoso, mesmo falhos, mas Deus quer você. E quem faz a obra é o Espírito Santo e não o homem. Quem modifica o homem é o Espírito Santo e não você. Mas você precisa da sua adoração. Você precisa dar lugar para que o Espírito Santo possa se manifestar na sua vida. Davi nos ensina e nos mostra como sermos adoradores e ter um relacionamento, como já foi dito nesta noite, com Deus. A gente bate muito nessa tecla aqui na palavra Luz e Graça: relacionamento com Deus. E Deus, Ele tem um relacionamento com o homem desde a criação do Éden, desde a criação de Adão. Ele sempre quis ter um relacionamento com o homem. Mas o homem, ele muitas vezes, ele quer se afastar desse relacionamento com Deus. Ele quer nos encorajar. Davi, ele nos encoraja através dessa palavra e nos mostra que só podemos confiar em Deus. Em todas circunstâncias. Não é só quando estamos alegres, não é só quando estamos bem, não é só quando a nossa saúde está boa, não é só quando estamos em alegria, mas é em todas as circunstâncias, em todos os momentos. Deus quer a sua adoração. Deus está procurando aqueles que podem adorar, aqueles que podem confiar no Deus, seja na dificuldade ou não, seja quando tudo estiver bem ou não, seja na alegria ou não. Deus está procurando Davi aqui no mundo. Deus está procurando você. Deus está procurando por mim, que eu eleve a Ele a minha adoração, que eu eleve a Ele o meu relacionamento, o meu verdadeiro amor por Cristo, como foi falado também nesta noite. Deus está procurando na terra homens, mulheres, crianças, jovens e velhos,
Como tenho falado todo, Xalamanai, o tempo ainda não acabou. Deus está procurando Davi, Xalamachomicai, para o adorar, para colocar a sua confiança somente nele. Devemos derramar o nosso coração diante da presença de Deus. Eu sei que ficamos um tempo em casa. Eu sei que muitos passaram por algumas tribulações. Mas é preciso se derramar na presença de Deus para que o Espírito Santo possa tocar em teu coração. Que o Espírito Santo possa fazer o que Ele precisa fazer na sua vida. Mas você precisa abrir a porta do seu coração. A terra está gemendo. A terra está gemendo, mas muitos ainda não entenderam e não se curvaram perante a grandeza de Deus. E por isso que geme, e por isso que sofre, porque ainda não teve o acesso direto com Deus, não entenderam isso. O acesso está de graça. O acesso está aí para quem acredita, para quem quer. O acesso está aí. Você precisa buscar a Deus. Deus é capaz de todas as coisas. Deus é acessível. É só você querer buscá-lo. É só você querer buscar a sua glória, a sua vontade. Ele está acessível para mim, Ele está acessível para você, Ele está acessível para a criança, Ele está acessível para os velhos, Ele está acessível para os jovens, Ele está acessível para homens e mulheres. Deus só estava esperando você acessar, se conectar com Ele. Ai, xalabachomecas. Deus está acessível a todo aquele que realmente quer o adorar, que realmente aquele que quer realmente ter um relacionamento com Ele. Você quer ter um relacionamento com Ele? Ou somente a gente que vai querer vir aqui na igreja e sair como entramos? Até mesmo na igreja você precisa abrir o seu coração para o Espírito Santo completar a obra que Ele desde o começo do culto quer fazer. Senão você vai entrar e sair da mesma maneira. Você precisa abrir o seu coração para entender a voz de Deus. Ouve a voz do nosso Deus, povo. Ouve, Deus está falando todos os dias conosco. E Deus, eu vou falar algumas qualidades do nosso Deus, algumas características dele. Deus, Ele é onisciente. Ele tem todo o conhecimento. Deus sabe da minha vida, Deus sabe da sua vida, até mesmo nos mínimos detalhes. Então não adianta nada passar desapercebido. Ele sabe tudo. Em Mateus 10, 29 e 30 fala que Ele sabe quando um pardal cai e até mesmo quando um fio de cabelo seu cai. Porque Ele sabe cada fio de cabelo da sua cabeça. Porque você é criatura dEle. Ele que te fez, como Ele não vai saber nada de ti? Ele sabe os mínimos detalhes. Ele que fez as aves do campo, como Ele não vai saber quando o pardal cai, quando um pardal morre, quando um animal morre. Ele sabe tudo. Isaías 46, 9 e 10. Não há outro Deus senão Deus, que sabe tudo, desde o início até o fim. Ele já sabe como será a sua trajetória, desde o início até o fim. O que você está escolhendo? Você quer o acesso com Deus? É hoje que o Senhor está falando. O acesso está aberto para você. Eu estou aqui para que você possa me tocar e eu tocar em ti. Salmo 139, versículo 4, fala que Ele conhece todos os nossos pensamentos, antes mesmo de até falarmos. Não pense que quando você está chorando, está sofrendo por algo, Deus não sabe, Deus sabe. Mas Ele precisa que você tenha esse relacionamento, tenha esse acesso com Ele, para que o Espírito Santo possa fazer o que Ele precisa fazer na tua vida. Salmo 139, do versículo 1 até o 3, fala que Ele conhece o nosso coração. O que você tem colocado no seu coração, irmãos? O que você tem plantado nesse coração? Salmo 39, também lá do versículo 15 e 16, que Ele conhece até desde o ventre da nossa mãe. Ele conhece desde o início até o fim.
Deus tem todo conhecimento. E você ainda não quer ter acesso a esse Deus? Você ainda não quer esse Deus? Não adianta queremos enganar a Deus. Podemos enganar até mesmo nós. Fingimos que também estamos enganando a nós, né? Ou os outros. Mas a Deus a gente não engana. A gente não engana se estamos sendo crentes ou não. A gente não engana se estamos tendo amor por Cristo ou não. Deus, Ele é onipotente. Significa que Ele tem o poder. Todo o poder. Deus tem todo o poder sobre todas as coisas, não é sobre o céu somente. Ele tem todo o poder sobre a terra e sobre o céu e sobre o universo. Ele tem todo o poder sobre a minha vida, sobre a sua vida, sobre todas as coisas que você acha impossível e imaginável. Ele tem todo o poder. Em todo momento, em todos os sentidos, Ele tem todo o poder. Ele tem poder sobre tudo. Ele é o nosso Deus. Você escolheu Ele como seu Deus, porque não há outro Deus, somente há um Deus. Mas muitos estão escolhendo outros deuses, e que não tem nada dessas características, mas insiste. Martela a cabeça, mas insiste. Em Jó 42:2 fala: bem sei em quem tudo podes, e que nenhum dos seus propósitos pode ser impedido. Irmão, Jó passou por tanta tribulação, onde perdeu seus filhos, onde perdeu seus bens, perdeu tudo. E ele era um homem reto, digno, conhecia a palavra. E mesmo assim, lá no finalzinho, onde ele começa a falar com Deus, ele ainda declara: poxa, não há um Deus como o nosso Deus. Não há um Deus como Deus. Se todo o seu conhecimento que ele já tinha passado na vida, ele não tinha percebido ainda que tudo estava na mão de Deus. É Deus que dá, é Deus que tira, é Deus que faz, é Deus que não quer fazer. Tudo está no domínio dele. Jó reconhece essa grandeza. Jó reconhece o poder de Deus. E muitos ainda no mundo, que estão vivendo as circunstâncias que estão passando agora, eles ainda precisam reconhecer Deus. Senão muito ainda vai continuar gemendo. Você precisa reconhecer esse Deus. Deus está falando através da natureza. Deus está falando através da nossa vida, através do nosso redor. A terra está gemendo e você ainda não reconhece um Deus que tudo pode, um Deus que tudo tem todo o poder. As realizações dos planos de Deus têm que acontecer. Quando Deus decreta que algo acontece, tem que acontecer. Não adianta eu e você falar: não faça isso. Quando Deus falar, é, não é, não é. Não foi assim com Jó? Para que o nome dele seja engrandecido. Tudo que acontece, seja no sim de Deus, seja no não de Deus, tudo vai ser para a glória e a grandeza e a exaltação do seu santo nome. O mundo se esqueceu de Deus. O mundo colocou seu coração em outras coisas. E Deus permitiu muitas coisas acontecer. Dói. Como a Fabi falou, nós temos famílias. Nós somos mães, nós somos pais, nós temos irmãos. Mas você quer contestar a Deus? Muitos estão sendo salvos e nem eu e você sabe, sabia? Muitos estão sendo salvos e nem eu e você sabe. Foi preciso até mesmo tudo isso acontecer para que eles tivessem a salvação. Porque Deus sabe o modo que Ele salva. Porque o que importa para Deus pode parecer duro para mim e para você, porque a gente é humano, a gente não entende a mentalidade de Deus. Mas o que é o propósito de Deus é a salvação do ser humano. E não duvide do poder de Deus. E não brinca com o poder de Deus. Lá em Números 11:23 fala: porém o Senhor disse a Moisés: teria sido encurtado a mão do Senhor? Agora verás se a minha palavra se há de cumprir ou não.
O povo estava ali no deserto. Moisés, ouvindo a murmuração do povo, todo dia eles reclamando. Deus já tinha dado maná, e o povo lá reclamando, porque queria carne, queria outras coisas, porque estava reclamando do amargo do maná. E ali, Moisés, atribulado também, ele cai na pilha do povo e vai reclamar com Deus. E Deus fala assim: Moisés, eu vou dar de comer para esse povo. Eu vou saciar até ele se emputurrar. Não brinque com o poder de Deus. Não murmure quando Deus está dando, porque Ele sabe a medida certa para cada um de nós. Porque quando Deus se ira, a mão dele não vai se encurtar também. O mundo tem brincado com Deus. O mundo tem brincado com a grandeza do nosso Deus. E Deus, Ele é justo e Ele é juiz. E ali o povo ficou reclamando com Deus. E tanto que até Moisés pediu até a morte, de tanta reclamação que o povo estava dando trabalho para ele. Era muitas pessoas aquele povo. Aí Moisés até falou assim, mas foi até meio que mal criado com Deus. Só se nem todos os peixes desse mar e nem todo o rebanho, se a gente matar, a gente vai alimentar esse povo. Por isso que Deus falou: você está duvidando do meu poder? Não duvide do poder de Deus. Tanto para a tua murmuração, se Ele falou, espera, que Ele há de providenciar. Deus sempre providencia para o seu povo. Hoje estamos vivendo pela providência, concordam? Não estamos manjando nada, mas chegará um momento que Deus irá dar a vitória maior. O povo de Israel, eles estavam somente olhando para a bênção que era o quê? A terra prometida. Eles não estavam adorando ao Senhor por amor. Se Deus falar que Ele irá fazer, Ele irá fazer. Não há potestade, não há inimigo que vai impedir o agir de Deus na sua vida. Não olhe só na bênção que Deus te prometeu, mas viva o que Deus está te dando hoje. As providências que o Senhor está dando para a sua casa hoje. Agradeça hoje, não murmure em nome de Jesus. Porque a promessa será dada a ti no momento certo. Em Gênesis 1:3 fala assim. Olha como que quando Deus fala, Ele fala. Versículo 3 no Gênesis 1 fala: disse Deus. Eu quero que a igreja fala. Você precisa entender isso. Eu vou falar e vocês vão... Eu vou perguntar, eu vou falar, e disse Deus, e vocês vão repetir, tá bom? E disse Deus, haja. E disse Deus, haja. Quando Deus fala, vai fazer, Ele vai fazer. A palavra de Deus tem poder. E nisso Ele fez o céu, Ele fez a terra, Ele fez os peixes, Ele fez o mar, Ele fez você, Ele fez a mim. Quando Deus do alto céu fala, é agora, é agora. Quando Deus fala do alto céu, vai acontecer, vai acontecer. Não duvide do poder de Deus, mas há um momento certo dele falar. Olha a onipotência tão clara nesse versículo. Haja. Haja. Aconteça agora, vai acontecer. Saia curado, Deus cura. Quando Deus fala, Ele promete e Ele cumpre. Foi feita a luz, foi feita a terra, foi feito as estrelas, foi feito tanta coisa, só com o poder de uma palavra. Esse é o nosso Deus. Deus falou uma vez, 2 vezes, ouvi isto, que o poder pertence a Deus. Não é isso que está lá nos Salmos que a gente leu no versículo 11? Pelo seu poder Ele deu a libertação ao povo de Israel. Pelo seu poder Ele ressuscitou Lázaro. Pelo seu poder Deus deu o seu filho. Pelo seu poder estamos vivos hoje. Pelo seu poder aqui estamos nós, Senhor. Olha o versículo 12 lá do Salmo 62.
A ti também, Senhor, pertence a misericórdia, pois retribuirás a cada um segundo a sua obra. Além do seu grande poder, Ele tem misericórdia, irmãos. E a misericórdia dEle nos traz a sua bondade. Deus está disposto para ouvir e atender o seu povo. Mas se derrame na presença de Deus. Entenda que você não vai passar os obstáculos e as lutas da vida se você não deixar de ouvir. Lá como fala no versículo 11. Ouve uma vez, ouve duas. É ouvir a palavra de Deus. Você sozinho não consegue. Você é dependente de Deus. Você não percebeu isso ainda? Você não percebeu que você é dependente dele? Shire Kalamanaia. Se você não percebeu, hoje é o dia de você perceber isso. Shore Kalabalaia. Estávamos em casa. Dependia de você pegar a Bíblia e ler, não dependia? Estávamos em casa, dependia de você ligar lá o Face e ouvir a palavra. Daqui da comunidade de Luz e Graça, não dependia? Dependia de você dobrar os seus joelhos para orar, buscar o nosso tremendo Deus. Não dependia, Labalaia. Se tivéssemos vivido hoje a tribulação, você aguentaria? Você aguentaria o que está para vir, Lamanai? Não sei se eu e você passará por isso, mas se Deus permitisse já vir a tribulação, você aguentaria? Chama, Calaia. Quantos desistiram? Eu agradeço a Deus, porque hoje estamos vendo vocês aqui. E eu tenho certeza que o pastor Leandro, a pastora Sueli estão regozijados de ver cada um de vocês aqui, porque vocês estão permanecendo firmes. Pode até ter passado, bambeado, pode até ter estremecido, mas o Espírito Santo estava lá. É uma decisão de querer servir a Deus. É uma decisão de ouvir a sua palavra. É uma decisão de entrar num relacionamento com Deus. Salamachuricais. O acesso de Deus foi dado mediante a cruz, mediante ao nosso Jesus Cristo, nosso Salvador. Mas onde estão os joelhos que o dobram diante do nosso Deus Todo-Poderoso? Há muitos ainda que não entenderam isso. Há muitos ainda que estão passando por gemidos inexprimíveis e não se dobraram diante ao nosso Deus Todo-Poderoso. Não o reconheceram como seu único Deus. Não o reconheceram como dependente dele. Não reconheceram a sua glória, não reconheceram o seu amor, não reconheceram que só podemos confiar somente nele para nos salvar. Jesus Cristo, ele decidiu nos amar. E ponto. Eu te amo e por você eu vou morrer na cruz. Eu te amo por você, eu vou ser seu intercedor ao Pai. Eu te amo. Ele decidiu te amar e pronto. Agora é a sua vez de decidir em confiar nele. É a sua vez de decidir em obedecer. É a sua vez de decidir em entregar tudo para ele. É a sua vez de decidir de entregar a sua vida a ele. O poder de Deus está acima do governo e dos líderes. Não imagina você que é o homem que manda. Eu não falei que tudo está sob o domínio de Deus? Quantos líderes, governos já morreram também? Deus vai renovando conforme Ele quiser. E Ele permite até onde Ele quiser. Ele muda, lá em Daniel 2:21 fala que Ele muda as épocas e as estações, destrona reis e os estabelece, dá sabedoria aos verdadeiros sábios e entendimento aos que buscam discernir e conhecer. A pastora falou na sexta-feira passada, precisamos pedir a Deus para que Ele nos dê discernimento do que é de Deus na nossa vida, do que não é, das vozes que são de Deus, do que não é. Pede para Deus, para Ele colocar em você o discernimento do Espírito Santo na sua vida. Deus quer que nós compartilhamos, Ele quer compartilhar o seu poder nas nossas vidas, para cada um de nós.
Em 2 Coríntios 12, 9 fala: a minha graça te é suficiente, pois o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Sendo assim, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, a fim que o poder de Cristo repouse sobre mim. É na sua fraqueza muitas vezes que você vai ver o poder de Deus realizado, porque é do ser humano. Quando estamos bem, a gente não quer buscar Deus, não é assim? É o ser humano, a gente é cabeça dura, a gente é teimoso. Mas procure não ser teimoso, não sofra tanto pelas suas escolhas. Deus, Ele pode estar presente para uma pessoa de uma forma manifesta, você sabia? Deus é o nosso socorro e fortaleza. Como Deus tem se manifestado na sua vida? Você está olhando em sua volta onde Deus tem falado contigo? Onde o Senhor tem manifestado o seu amor, a sua glória na sua vida? Pare e pense. Quantos livramentos, quantas conquistas, quantos gemidos que o Senhor ouviu à beira da morte. Eu já fui livrada. Uma vez o apendicite veio acometido na mim quando eu estava viajando, só que eu não sabia. E eu comecei a ficar branca e encurvada. Aí, só que eu não queria passar no médico lá no interior, porque não tinha o convênio lá. Deus veio me guardando por 2 horas no caminho. Quando eu cheguei na mesa do hospital, ela estourou. Eu perdi até uma trompa e um ovário. Mas Deus cuidou de mim. Deus esperou chegar lá no hospital. E estourou lá na mesa. E o médico já operou. Deus cuida de você. Não há tempo nem espaço. Deus, Ele não é limitado. Deus pode estar aqui como pode estar na China. Deus pode estar falando com você aqui, falando lá com a sua família neste momento. Ó, quão importante é você interceder pelos seus. Muitos livramentos Deus está dando para os seus no momento que você vem buscar e o adorar e buscar pela sua casa. Você é a intercessora da sua família. Shalamanai. Devemos invocar o teu santo nome. Isaías 57:15 fala: habito no lugar mais majestoso e santo no universo. Portanto estou presente com o contrito e humilde de espírito, para o animar aquele que estiver com o coração quebrantado e arrependido. Deus, Ele está contigo. Se quebrante diante da presença desse Deus grandioso. Se você não conhecia o tão grande esse Deus é, conheça e entenda esse Deus na sua vida. Esse Deus que você escolheu quando você levantou a mão e aceitou Ele como seu Salvador. Esse Deus que você tem do seu lado todos os dias. Não há tempo nem espaço para Deus, para que limita, para que Ele não esteja onde você quer você o chamar, seja na sua casa, seja na igreja, seja no trabalho. Quando falamos da onipresença de Deus, que Ele pode estar em todos os lugares, é para te fazer entender que nada pode impedir de Deus te abençoar onde quer que você esteja. Não há impedimento quando Deus decide abençoar os seus. Mas a palavra de Deus diz que a bênção de Deus só não poderá alcançar o inferno. A bênção de Deus ali ela já não pode alcançar. Pois a palavra de Deus diz em Mateus 25:41: malditos, apartai-vos de mim, ide para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Apocalipse 14:10 fala: da mesma maneira beberá o vinho da justiça severa de Deus, que foi derramado sem mistura, atenuantes no cálice da sua ira, e será atormentado com enxofre incandescente diante dos santos anjos do Cordeiro. O acesso está liberado, mas haverá um dia que o acesso será tirado. Ai, Labanai. Aproveite enquanto o acesso de Deus está liberado sobre nós, porque no momento onde a bênção de Deus não puder chegar mais, ai daquele que o clama, Sheirecai. Aproveite o acesso que você tem hoje para chegar mais a Deus.
Hoje, para muitos, pode ser o último dia. A gente sabe disso. O nosso Deus é o único que pode nos salvar. Não adianta ter um Deus poderoso se você não tem acesso a Ele. Não adianta você ter acesso a um Deus que não é poderoso. Você consegue entender? Não adianta ter um Deus poderoso se você não tem acesso. A gente tem um Deus poderoso, mas muitos não têm esse acesso porque não querem. E não adianta a gente ter acesso a um Deus que não é poderoso. Muitos estão tendo acesso a um Deus que não é poderoso. Você entende isso? Você precisa entender que você tem um Deus poderoso e o acesso foi comprado pelo sangue carmesim de Cristo Jesus. Aleluia! Temos um Deus poderoso que se revelou ao homem e ao mundo. O acesso foi dado a todos nós. Se decida, Xalamanai, em reconhecer esse Deus na sua vida, Xalabalai, que tem se revelado a você todos os dias, Xamenai, que tem se manifestado de várias maneiras na sua vida, Labaxeire, Calamanai, que quantos livramentos, curas, provisões você tem sentido a presença de Deus. Ai, Xalamanai. Lá em Números 11, 23, o povo, Deus também mandou a presença dele. Mas foi um momento. Logo se retirou. Aproveita o acesso de Deus. Não queira só viver um momento na presença de Deus. Não queira viver só um pouquinho na presença de Deus. Queira viver cada dia mais esse relacionamento, mais de perto, mesmo nas circunstâncias que muitas vezes não sejam favoráveis ao teu querer. Deus, Ele é eterno. É o Deus do passado, presente e futuro. Salmos 90, versículo 2 fala que bem isso, antes que os montes nascessem, ou que tu formaste a terra e o mundo, mesmo de eternidade a eternidade, tu és Deus. Aleluia! Antes de tudo existir, Ele já existia. Antes dele dizer haja, Ele já era. Ele é imutável. Ele não muda. Ele não tem aquele sentimento, ai, hoje estou feliz, hoje estou triste. Deus, Ele é imutável. Não há mudança nem sombra de variação. Diz lá em Tiago 1,17. Ele é soberano, Ele é sobre todas as coisas. Ele é o nosso soberano, nosso governante. Ele é o supremo do universo. Efésios 1,19 fala da sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós. Deus, Ele é simples. Ele é tudo isso, mas Ele é simples. Como pode ser? Ele tem todas essas características e é simples, é? Ele é simples na sua natureza, porque Ele não é divisível em sua essência. Ele é único, Ele é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Deus, Ele é Espírito, e importa que os que o adorem em Espírito e em verdade. É somente você o adorar em Espírito e em verdade. Não tem mistério. Não tem mistério para você se chegar a Deus. É simples. É simples, coloque o seu coração nele, que as demais coisas, o Espírito Santo que transforma. Se muitos estão esperando, eu vou parar de fumar, eu vou parar de beber para ser crente, eu vou parar não sei o que lá. Gente, você está perdendo tempo, e o inferno pode estar esperando. É momento de você se achegar a Cristo somente, lá, manai. Quem vai fazer a obra e como querer fazer a obra não é eu, não é o pastor, não é a pastora. A gente apenas transmite a palavra. A ação é do Espírito Santo. Entenda isso. Não impeça o Espírito Santo realizar as coisas da sua vida. Não impeça de vir adorar, de vir exaltar e clamar pelo seu nome. É o Espírito Santo que faz a obra. É o Espírito Santo que convence o homem do pecado, não sou eu. A gente pensa que a gente não há. Eu lembro quando voltou para Cristo, uma paixão, né?
né? Aí ele falava, eu queria colocar Deus na cabeça da pessoa. É isso que a gente tem, esse sentimento realmente. Mas o que está nas nossas mãos é levar o evangelho. O propósito de Deus na minha vida, na sua, é levar o evangelho para as pessoas. Mas a obra é dele, não minha, nem sua. Xalabalaia. E quando a obra dele realiza, é transformação. Glória a Deus. Solabecamanaia. Sirva a esse Deus de verdade. O acesso está aí. Está para todos nós. Não deixe que seja tarde de você aproveitar da vida que o Senhor deu a você. Mas eu quero falar de Jeremias 17:9. Enganoso e perverso é o coração do homem, mais do que todas as coisas. Quem o conhecerá? Ninguém conhece o coração do homem. Davi disse bem lá em Salmo 139, do versículo 23 e 24. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. E vê se há em mim algum caminho mau. E guia-me pelo caminho eterno. O que você tem plantado nessa terra? Tivemos um estudo muito maravilhoso aqui sobre a árvore. E eu quero falar um pedacinho sobre isso. Onde você tem plantado o seu coração? Em que terra você tem plantado o seu coração? Onde você irá plantar a sua árvore nesta noite? Se a terra for boa, ela vai dar bons frutos. Lá no versículo 8 de Jeremias também 17... Jeremias 17, versículo 8, fala que porque será como a árvore plantada junto às águas, que se estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor. Ela não receia, ela não se preocupa, mas as suas folhas ficam verdes, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. Ela não se preocupa, porque ela já está alimentada. Você vem para a casa do Senhor, ou você tem um acesso à palavra do Senhor, ou você lê a palavra do Senhor na sua casa, ou você ora na sua casa, aqui na igreja. O acesso é para isso, a palavra de Deus é para isso, para que você venha se alimentar, para quando vier a sequidão, os dias maus, você possa ficar despreocupado. Eu estou seguro em Deus, porque eu confio nele. Onde você está plantando a sua árvore? Você determinará se você dará fruto ou não. Depende de onde você planta. Você vai determinar se você vai ter sustentabilidade. Se for em Cristo, se for na palavra de Deus que você está buscando o alimento, você está sendo sustentado. Você determina se você vai vencer ou não. Se você está confiando em homem, é difícil, né? Confie em Deus. Como você pode ser plantado? Há muitas pessoas que podem ser plantado através do vento. Isso é perigoso. O vento nos leva para lá e para cá. E pode ser plantado em algo onde você pode cair. Irmãos, você está aqui nessa casa, onde a palavra do Senhor tem sido falada. Cuidado as vozes que você tem ouvido. Cuidado com conselhos ruins. O evangelho é Cristo. Bênção é consequência, Lamanai. O evangelho é Cristo. Mas Deus abençoa. Mas se você tem um propósito de buscar a Deus só por causa da bênção, vai ser inútil, irmão. Não vai haver transformação. Tem outro modo de ser plantado. Através pelo bico do pássaro. Ele que vai decidir onde você planta. Você quer que a sua vida seja decidida pelos outros? Pelo inimigo? Não queira isso. Mas seja plantado pelo nosso jardineiro Jesus Cristo. Onde Ele sabe o momento certo de te tirar daquele lugar, e com todo cuidado e carinho, Ele vai te tirar dali e te plantar no lugar certinho. Ele vai pegar a semente, Ele vai pegar a terra certa, vai colocar você no lugar certinho, e com cuidado.
Não há outro lugar melhor de ser plantado pelo nosso Senhor Jesus. Jesus é o nosso jardineiro. Em Romanos 10:17 fala: de sorte que a fé vem de ouvir, e de ouvir pela a palavra de Deus. É ouvindo a palavra de Deus. Deus, ele se movimenta, você sabe disso? Lembra que eu falei da outra vez lá na série da multiplicação do pão? Para a gente parar de só viver as vitórias antigas. Deus é o Deus de movimentação. Deus não para, gente. Deus, ele sempre quer trazer coisas novas. Deus não falou para Abraão: pega o seu filho, leva no monte e mata. Deus não mudou. Deus não falou: não, agora não mate Isaac. Deus, ele movimenta. Hoje ele quer fazer algo com você, amanhã ele quer fazer coisa melhor ainda. Então não fique preso só em uma circunstância. O que Deus quis com você ali no passado, hoje Deus quer mais outras coisas. É somente crescimento, é somente crescer. A árvore precisa crescer. É isso que Deus faz, ele é movimento na sua vida. Se movimente. O que Deus fez na sua vida antes, ele pode querer fazer muito mais hoje. Deus, ele é novidade de vida. A palavra de Deus é como um rio que se renova todos os dias. A nossa fé é renovada através de estar sempre ouvindo a sua palavra. As nossas folhas serão sempre verdes se a gente for alimentada pela palavra do Senhor todos os dias. A decisão de ouvir, a decisão é sua. Hoje você tem um acesso a Deus. Aproveite esse acesso em nome de Jesus. Que a palavra do Senhor possa te abençoar com a sua presença. Que o Espírito Santo possa ter falado melhor no seu coração. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jesus.